Campeonato Pernambucano 2018. Campeonato Pernambucano esse que vencido aí pelo Náutico, com muita festa. Parabenizar a torcida alvirrubra pelo o sucesso de público que foi a Arena Pernambuco. Eu acho que para qualquer torcedor, para qualquer entidade, você vê o estádio daquela forma, é uma coisa mais linda. Eu gostaria de entender essa relação torcedor. Senti falta de Marcela aqui hoje, que será um dos temas dela aqui. Eu vou colocar esse debate na mesa, Nivaldo, Gilvan, Diego, Dudu, Emerson e Guga. Como é que a gente faz para trazer torcedor para campo? A gente inicia o campeonato dizendo que o campeonato pernambucano não tem atrativo, a palavra é bem essa. É um campeonato que não tem premiação. As cotas já são pré-determinadas para o trio de ferro quanto para os times intermediários. O formato do campeonato foi diferente, né? Aquela questão do interior. Tanto é que o jogo Flamengo-Sport, o primeiro jogo do campeonato, esgotou todos os ingressos, deu renda maior do que público maiores também em jogos seguintes. Mas a gente não conseguiu. E eu gostaria de levantar aqui a questão, um assunto levantado aí pelo jornalista Caio Zipoli, que ele fez a menção, Guga, em relação ao último jogo do Palmeiras e Boca Juniors, que foi o jogo do Palmeiras e Boca, não foi na última quarta-feira, que a renda desse jogo foi maior do que toda a arrecadação, de que todos os borderões aí do campeonato pernambucano. Aí a gente discute muito aqui em grupos, em off, nosso amigo Dudu, vários debates, né? Mas pô, cadê a torcida? Na final apareceu, então a arena não é tão longe assim, né? Porque a torcida do Sport disse que a torcida do Sport conseguiu botar 25 mil no jogo contra a Chapecoense, 7h30 da noite, com todo aquele trânsito. Então o problema não é trânsito, o problema não é a distância da Arena Pernambuco, né? Então eu gostaria de levantar esse debate aqui. Qual é essa relação torcedor? Diego me falou aqui um dado importante, que o ingresso mais barato para não sócio no Allianz custa R$180, é isso? Na Libertadores. E os públicos do Palmeiras, os públicos dos jogos do Palmeiras são públicos de se tirar o chapéu, a maior ocupação do estádio. Eu vou começar mais uma vez contigo, Guga, aí vou botar essa batata pra ti, pra gente começar a debater isso. Tem problema não, a gente começa novamente. Se você pegar o público, a renda dos 3 últimos jogos do Palmeiras são 11 milhões. Você pega a semifinal a final do Paulista contra o Corinthians, os 2 jogos da Libertadores em casa que o Palmeiras fez, juntam quase 12 milhões. 12 milhões nenhum clube faturou no Brasil isso. A gente entra em 2 pontos aí. Primeiro, o produto que você trabalha, Libertadores, vai sempre gerar um lucro maior do que um pernambucano, por exemplo. O ticket vai ser mais caro, a procura pelo ticket vai ser maior e o produto Libertadores incomparavelmente superior. Segundo, o produto pernambucano, o campeonato pernambucano é muito maltratado. A gente pega aí mudanças de regulamento, você falou aí, nos últimos 5, 6 anos, nos últimos 10, junta aí, desde 2008, a gente teve aí 5 fórmulas de campeonato, desde hexagonal final a pontos corridos até o mata-mata agora, esse ano foi diferente. Então o campeonato pernambucano é muito maltratado. Os clubes vivem má fase. Santa Cruz e Náutico na Série C atraem menos público. Claro que eles vão atrair no mata-mata, isso é natural, e que ele venha no mata-mata. O Sport arrecadou, por exemplo, em 8 jogos nessa temporada em casa, 800 mil. Palmeiras em 3 jogos fez 11 milhões. Isso é óbvio que requer público, requer o produto que você trabalha. O grande problema é que vão falar violência. Violência existe em São Paulo também, talvez até mais do que em Recife. Então esse é um problema de Estado, não é nem problema de clube, de torcedor, né? Briga de torcedor. Então não dá para você botar nesse comparativo. Violência no Rio, talvez, intervenção militar e tudo, dá nem pra gente botar isso num bojo como uma grande desculpa para Pernambuco ter tão pouco público. Mas com certeza, má fase, má administração, o produto que se trabalha e a FPF, grande culpada, a federação não tenho dúvida nenhuma de que ela é grande culpada. Ano passado a gente teve um campeonato metropolitano praticamente, não se jogou no interior. Os jogos do Belo Jardim, Central, tudo realizado no Arruda, Ilha. Então não dá para você trabalhar, do Belo Jardim não, do América, desculpa. Então é um produto muito maltratado, você não tem como defender isso e dificilmente você vai conseguir lucrar muito com isso. Você falou de cotas, as cotas pré-determinadas e tudo.
o público é muito maltratado também. Então é difícil você enxergar um horizonte, o Brasil com tanta arena bonita e Arena Pantanal sem ninguém, Arena Amazonas sem ninguém. As arenas que foram construídas em estádios que já existiam deram certo. A Arena Castelão, a Arena das Dunas, a Arena o Maracanã, mais o Mané Garrincha, que não existia, a Arena Pantanal que eu já falei, a Arena Pernambuco, dificilmente vão dar certo e o Náutico já vai voltar para casa e vai acabar implodindo aquilo ali. Nivaldo, ele tem até hoje o título do gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, que foi feito em 89, não é isso? Contra o Atlético Mineiro, na época que Nivaldo jogava no Náutico. Ele fez um gol aí com 8 segundos. Até hoje, ninguém conseguiu bater esse recorde, né? Então vamos escutar, Nivaldo, aí essa relação torcida, Nivaldo. Como é que você vê essa defasagem de um campeonato? Guga falou aqui em relação à Série C, e conversávamos muito aí, que o Santa conseguiu, na Série D, ter o recorde de público das 4 séries. O Santa conseguiu naquele momento na Série D. Então, essa questão de campeonato atrativo ou não, como é que você vê essa relação do afastamento do torcedor do estádio em alguns momentos, e em outros momentos o torcedor está se tornando oportunista? Na minha época, a torcida chegava muito aos jogadores, né? Hoje a gente vê a dificuldade que a torcida tem para estar perto do jogador. Violência no estádio, elencos que você vê menos grandes jogadores. Infelizmente está acontecendo isso aí, afastamento da torcida. Na época que o Náutico jogava nos aflitos, o máximo era 18 mil torcedores. Na ilha era mais, era casa cheia. Em Santa Cruz também casa cheia. Chega, a gente tinha o gosto de jogar, que a gente via a casa cheia. Hoje, infelizmente, a federação muda o estilo do campeonato, né? Hoje foi importante o campeonato pernambucano, que foi no interior. A gente saía da capital para jogar no interior. A gente via os torcedores do interior alegre. Infelizmente, 3, 4 anos atrás, a gente não via isso. Foi ver agora, né? Nessa competição agora que o Náutico foi campeão. E foi bom, eu acho que o campeonato foi bom. Infelizmente, o público foi pouco, né? A gente vê agora na final somente, nos 2 jogos, casa cheia em Caruaru e casa cheia na Arena, né? E agora o Náutico está voltando novamente para sua casa, onde não poderia sair, que era os aflitos. E os torcedores vão ter orgulho de estar presentes nos aflitos. Vai ser muito importante para o Náutico nessa caminhada para subir para a Série B novamente. Tem esse oportunismo mesmo, é o bom no bom, existe estádio longe, existe violência, existe trânsito, ou existe um momento do time? Uma das coisas importantes que é o assunto é que o campeonato, a primeira coisa que devia acontecer era uma constância de regulamento, né? A primeira coisa que devia acontecer. Por outro lado, eu acho muito importante a interiorização do campeonato, né? No geral, eu acredito que deveria o campeonato ter uma constância de regulamento, a interiorização deveria continuar, os clubes poderiam, por si só, agir de forma a dar mais celeridade ao campeonato. Deixa eu colocar uma questão. Tu falaste da interiorização. O Guga falou que ficou muito metropolitano o campeonato passado. Muito se falou que com esse novo formato iria mudar essa questão, ia mudar os paradigmas do campeonato pernambucano, e haja vista o regulamento muito diferente do que foi ano passado. E mesmo assim... Mas olha, veja só, toda mudança é digna de desconfiança, como se fala, né? Então, esse modelo já fez com que o Náutico botasse o maior público da história da arena de um clube, né? Na final, tudo bem, foi só na final, foi só um jogo onde teve esse público todo. Mas o fato de ter tido já abre uma brecha para que, chegou um clube do interior na final, o Central chegou na final, tivemos jogos emocionantes aí, mesmo sem tanto público. A própria final Central e Náutico foi atrativa, tá certo? Então, se houver uma constância nisso, se houver mais um trabalho, Guga colocou a culpa na federação, eu concordo, mas eu acho que não é só a federação agir, é o próprio clube também se sentir na obrigação de chamar o seu torcedor de volta, fazendo o seguinte:
O Sport não pode, um presidente do Sport não pode ir para uma tribuna dizer que o Sport não cabe em Pernambuco, por exemplo, entendeu? Eu sempre defendi campeonato estadual como uma pré-temporada, não tirando a importância, digamos assim, do estadual, que isso é cultural do Brasil, isso nunca pode acabar, né? Não deve acabar, mas eu acho que serviria melhor como uma pré-temporada, como uma questão de preparação para as competições nacionais, digamos assim. Existe aquela relação pesque pague, pague pesque, né? Porque o torcedor hoje é mais ou menos dessa forma. Não, se o clube não fizer a parte dele, eu sou torcedor dele. Porque futebol é uma relação de amor. Não é isso? Eu não torço pro clube, né? Ele não me oferece nada. É só ganhar ou perder, é uma relação de amor. Então, se é uma relação de amor, eu não vou cobrar nada dele. O meu pensamento é esse. Mas tá mais ou menos assim, o negócio tá meio prostituído. Se ele me oferecer alguma coisa, eu vou. Se não, só tá perdendo, só tá por aí, eu não vou nada, vou deixar de mão. Concordo, é o que eu falei. Eu acredito que o resultado é que influencia 70% aí das desculpas do torcedor não ir ao estádio, né? Relacionado ao pernambucano, o que atrapalha torcedor, clube, tudo, é a Federação Pernambucana. Quando começa o campeonato, a Federação Pernambucana, ela mesma coloca o campeonato para trás. É com regulamentos estranhos, com fórmulas estranhas, e isso aí já deixa... Deixa eu apimentar o negócio. Ele não é aprovado no arbitral? Sim. Tá lá, ela não impõe nada. Tá todo mundo concordando, não é isso, governo? Não é tudo aprovado no arbitral? Então, tudo que tá ali foi colocado meses antes da competição acontecer. E acredito que os clubes não debatem intensamente para que isso seja melhorado. Os clubes também, para o pernambucano, não dão um certo valor que o campeonato tinha há anos anteriores. No arbitral você fala, os clubes do interior estão apadrinhados pela federação, então eles fazem o que a federação quer. Como é por maioria de votos, não é por unanimidade, por exemplo, o Sport já foi contra vários regulamentos e teve que participar do Pernambucano, porque é obrigatório no calendário da CBF, nem sempre o que passa é o que é o melhor. Os 8 clubes do interior, os 9 clubes no caso, dos 12 que tinham na Série A, agora vão virar 10, 8, 7 são apadrinhados pela federação. Então eles são conjugados com a federação, eles vão votar sempre o que a federação quiser. Essa história de que a federação não escolhe, ela escolhe sim. Politicamente, quem está lá dentro sabe que ela escolhe sim o regulamento da competição. Concordo com o meu amigo Diego. Vai relacionado ao bom momento do clube. Mostra o Sport nessa temporada. O clássico dos clássicos foi um público de 15 mil, se não me falha a memória. E um grande público, por sinal. Grande público. Aí veio o Náutico e Afogados colocando 18 mil, batendo o público. Náutico e Salgueiro 20 mil e a finalíssima 42 mil. Então, o que levou o Náutico a colocar esse público? O apelo do título dos 14 anos. Tenho certeza que o público de domingo não vai ser um público bom. Tendo em vista que o Náutico, aí Roberto Fernandes fez o que fez aí. A gente poderia até falar um pouco mais sobre isso. Um jogo ridículo, quarta-feira. Roberto Fernandes tentou inventar, criou, poupou o time para esse jogo de domingo e assim, não ter todo esse apelo. Porque eu tava falando o seguinte: o Náutico campeão, beleza, saiu da fila, é lindo, ótimo. Mas ficou fora da Copa do Nordeste. Entregou aquela classificação. Entregou. Né, já perde dinheiro. Você fica fora da Copa do Brasil. Entregou porque agora você reverter, mesmo a gente falando de Roma, de Juventus, né, mas a gente lembra que tá falando do Náutico. Aí perde a Ponte Preta. Né, fica complicado. Lembrando que a Série C, ela é regionalizada. E quando acabar essa fase regional, se você não classifica, acabou um ano. Então tudo que você fez no início da competição não é que vai por água abaixo, porque o dinheirinho fica lá, mas complica. E já vou colocar essa questão. Muita gente fala desse horário de 9h45. Aquele chato não, depois disso, né? Ednaldo Santos da Rádio Jornal, né? Pensa macho cabuloso, não tem um horário bom pra ele. Ele diz que ele tem um dizezinho lá em relação a esse horário. Mas você já percebeu que esse horário é horário de todos os grandes jogos, de todos os campeonatos, com exceção do Campeonato Brasileiro que acaba no domingo às 16 horas. Todas as finais, Copa do Brasil, não, Nivaldo? Todos esses grandes jogos são às 9h45 na quarta-feira. E aí é que o Palmeiras bota a gente mesmo. Eu vou sempre falar o Palmeiras porque o Palmeiras está sendo referência. A gente tem que falar de quem está lá em cima, né?
falando do público para domingo, não só para domingo, mas como para toda a Série B, na minha opinião, o Náutico não repete, não chega à Série C. É o costume. É o costume, isso. Para toda a Série C, o Náutico não repete, não chega nem próximo, a não ser... Agora lembrando, Diego, que os jogos é tudo nos domingos, viu? Não, a não ser no futuro mata-mata, né? Para definir o acesso, que é o das quartas de final. Aí pode chegar a um Qual a tua projeção para domingo? Tô com o Dudu. 8 mil torcedores. Giovan? Daqui a pouco a gente fala sobre a Série C mais um pouquinho. A gente vai entrar na Série C daqui a pouco. Tenho que demonstrar minha indignação ao professor Pardal também, né? Que conquistou o título, mas entregar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, ainda não engoli isso aí, como torcedor, né? Depois dessa euforia aí do título do Náutico, o Santa, com esse hiato, esse intervalo todo aí que o Santa teve do seu último jogo, né? Da classificação e da Copa do Nordeste, da desclassificação do Campeonato Pernambucano. Como é que você vê essa expectativa aí de público diante de tudo que nós conversamos aqui? Infelizmente teve esse resultado negativo, né? Na quarta-feira o Náutico. Roberto Fernandes entrou com um time que eu acho que ele está procurando um empate. Infelizmente a coisa deu errada, né? A escalação da equipe. Mas eu acho também que a torcida do Náutico está muito contente pelo esse campeonato pernambucano. Eu acho que a torcida do Náutico vai para campo, né? É um clássico. Não sei se essas contratações vão estrear, né? Tanto Santa Cruz como do Náutico, que foi grandes contratações que o Náutico teve. Thiago Costa e Lele aí. Teve o volante também que veio do Santa Cruz de Natal, né? E eu acho que o Náutico está preparado, né? Como o Santa Cruz também. O Santa Cruz parou aí, né? Não teve mais jogos para Santa Cruz. Mas o Náutico continua aí. Eu acho que eu tô com ele também, chega a 15 mil. Emerson, 15 mil pagantes, domingo, na Arena Pernambuco, num clássico. Qual a expectativa para o Santa Cruz para esse jogo? A expectativa de estreia, né? Thiago Machovski deu uma entrevista... Isso aí a gente, né? Não, peraí, deixa eu concluir. De estreia... O elenco tá... Não veio a hora, né, de entrar em campo, né? Passar muito tempo parado. Thiago Machovski essa semana deu uma entrevista. Tanto é que foi uma defesa hoje que foi aplaudido pelo torcedor hoje no treino. Enfim, será uma competição difícil, mas tenho certeza que no final vai dar tudo certo para o Santa Cruz e voltaremos para a Série B. Esse imbróglio aí no que diz respeito à Copa do Nordeste. O Santa mais uma vez conquista a vaga através da desistência do Sport, da possível desistência do Sport. Possível porque já, né, Guga? Pelos jogos que vai ter aí já os eliminatórios, né? E o Sport não deu nada, mas tem aquele brole que o Bahia também está tentando voltar, fazer uma Série A e B, na verdade querem fazer isso, né? Dividir a competição. Você vê essa Copa do Nordeste, Santa que campeão dela, mas pela segunda vez conquista uma vaga, não por suas próprias forças, digamos assim. Lembrando que ele ia entrar na pré, né? Ele ia pra pré, aí de repente teve a desistência do Sport e entrou matematicamente nos grupos. Eu vejo essa desistência do Sport como um final para a Copa do Nordeste, porque tá perdendo o sabor de jogar a Copa do Nordeste. É como se fosse jogar o Pernambucano. Tipo... Lembrando que o Sport de fato disse que não participará, e o Bahia vem dizendo toda hora que a competição não... Então não fica uma luta, o Sport não tá lutando só nessa, né? Aí fica uma luta tipo Davi Golias, né? Guga, você pode dever ter uma informação melhor do que eu. Eu vi a premiação da Copa do Nordeste de 2019. Sucedeu a competição? Não, eles aumentam a participação na primeira fase, que é uma coisa que alguns clubes vinham pedindo, para ter essa garantia de ganhar razoavelmente bem sem participar da fase final, sem ter essa condição de ter que passar para a fase final para lucrar, mas em compensação na fase final eles diminuem um pouco, é praticamente a mesma premiação. Isso já diz por si só que a competição está a um nível baixo, né? Porque quem pede sair são os times justamente que dificilmente passam, né? Presidente de Esporte e Bahia
querem evitar isso, né? Porque qual é o objetivo deles? Os 3 de Pernambuco, Mas uma os 2 da diferença Bahia isso. e os 2 do Ceará. Mas uma diferença aí. Você disse que Sport e Bahia estão juntos, não. O Sport saiu, o Bahia ainda tá. A diferença do Sport foi a precipitação de Arnaldo. Arnaldo quis sair de uma forma ousada e deu um tiro no pé, saiu e tá sozinho. A estratégia dele ali naquele momento não era liderar um processo e alguém seguir ali, e ele aí foi onde ele não combinou com os outros? Eu só lidero quando eu tenho confiança no que os outros vão comigo. Eu não consigo fazer uma aliança mal feita e sair na frente querendo ser o pioneiro da coisa e ser passado para trás. O Sport foi passado para trás, se arrepende hoje em dia sim, mas ele quer formar. Já houveram 2 reuniões já desse G7 nordestino que quer fazer uma Copa do Nordeste. Eu nem acredito que essa Copa do Nordeste do ano que vem esteja garantida, não. Eu acho que ela vai ser implodida no final do ano. O G7 se junta. Os G7 são os 3 de Pernambuco, Sport, Náutico, Santa, os 2 do Ceará, Fortaleza e Ceará, os 2 da Bahia, Vitória e Bahia. Então eu acho que acontece isso, ela é implodida e eles formam outro campeonato. E aí vai ser uma briga eterna aí de justiça da Liga do Nordeste, que tem contrato com o Sport Interativo, que tem contrato com os clubes e afins. Mas o Sport, pra mim, deu um tiro no pé. Era pra fazer o que o Bahia tá fazendo. Brigando, mas jogando. Você tá lutando por cotas, mas tá jogando ainda. O Sport não jogou esse ano, perdeu muito, perdeu renda. Pra mim, essa coisa deficitária, você tem que estar na vitrine. Se ganha, você ganha muito ou não, você tem que estar jogando. É que nem carro, se você não tá usando, você desvaloriza. Você tem que estar rodando com ele, você tem que estar mostrando seus jogadores, botando seus jogadores. Se você pega um jogador da base do Sport, ele joga uma Copa do Nordeste, é artilheiro, esse cara, a pedida salarial dele, ou a pedida contratual dele, para revender ele é muito maior. Sem jogar, você não vai conseguir valorizar ninguém. Por que a Copa do Nordeste veio do céu ao inferno tão rápido assim, como o Guga falou, podendo até, correndo risco até de não acontecer em 2019? Infelizmente o Sport achava que ia classificar na Sul-Americana, né? E na Copa do Brasil. E infelizmente não quiseram disputar a Copa Nordeste. Prejudicou a equipe do Sport, né? Porque ficou fora dessa competição e desclassificou na Copa do Brasil. Mas foi ruim para o Sport, né? Porque, como ele disse, que os jogadores que têm chance de disputar uma competição como a Copa do Nordeste ficaram de fora. Mas foi bom para Santa Cruz, né? Que classificou agora também para a Copa Nordeste. Eu acho que como ele falou, para o ano vai ser muito dificuldade essa Copa do Nordeste, né? Os clubes vão se reunir para ver como é que vai ficar essa Copa do Nordeste. Como é que você vê sendo implodida, aí eu vou usar essa palavra, a Copa do Nordeste? Ô Sandro, eu confesso que quando o Sport se juntou lá e até tinha dirigente do Náutico no meio pra dizer que estava saindo da Copa do Nordeste, que não concordava com aquilo, eu confesso que eu achei válido, tá certo? Depois a gente viu que foi um tiro no pé, como o Guga falou. Depois a gente viu isso. Foi uma posição ousada naquela época, tá certo? O tempo mostrou que ele poderia fazer isso, de lutar estando dentro da competição, até porque aquela final Sport Bahia, a nível nacional até, é a final dos sonhos, tá certo? São os 2 maiores clubes do Nordeste, Norte e Nordeste. Então a vitrine fica muito bem representada quando você tem uma disputa daquele tamanho lá. Muita coisa envolvida, clubes com projeções nacionais. E aí o tempo mostrou que foi um pecado que ele cometeu. E hoje o Sport colhe uma coisa que foi mal plantada, né? Diego, como é que tu vê aí a Copa do Nordeste, do formato que ela é hoje e do que ela pode estar se transformando, essa questão financeira, esse grande número de clubes? Se popularizou demais o negócio? Acredito que sim. Se popularizou e só tende a perder. Que a Copa do Nordeste é uma competição importante que parou por muito tempo, né? E voltou agora com ênfase nacional, digamos assim, transmissão aí em alto nível pela Sport Interativo. E eu não queria o Sport, não queria o Bahia fora da Copa do Nordeste. Sinceramente, a competição precisa dessas 2 equipes, a competição precisa das equipes tradicionais do Nordeste, né?
para valorizar tudo que envolve ali, premiação, torcida, enfim. Então precisa dessa valorização e eu acredito que a Copa do Nordeste não pode acontecer essa mudança, digamos assim, repentina aí, né, por conta do esporte que o Bahia está propondo aí também. Concordo que o Sport errou, deu um tiro no pé em ter saído da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, anos anteriores, invejada pelo Brasil todo, até proporam a Primeira Liga para tentar competir com a Copa do Nordeste. Pelo formato que a Copa do Nordeste vinha, pelo crescimento que o Nordeste vinha apresentando, tentaram criar essa liga, então mostra a importância que a Copa do Nordeste tinha nacionalmente. Com esse ponto de vista aí de Dudu, encerramos mais um bloco aqui do Santana Esporte Clube.